Seja bem-vindo ao canal GVT! Eu sou Jorge Fonseca e hoje, em mais um vídeo da série especial no Japão, eu vou visitar o Monte Koya, que apesar de ser um destino pouco conhecido entre os brasileiros, é um dos maiores pontos turísticos do país, que recebe a milhares de turistas de vários países todos os dias. No vídeo, eu vou explicar um pouco da história do lugar, como chegar e também explorar algumas atrações de lá. Se você é novo aqui no canal GVT, não se inscreve ainda não. Assiste primeiro esse vídeo até o fim, vê se você gosta do estilo, das imagens. E aí sim, se você gostar, você já se inscreve e ativa o sininho de notificações, porque vem muito mais do Japão por aí ainda. Também sugiro que você entre no canal GVT e assista a outros conteúdos aqui no Brasil e em várias outras partes do mundo. Para chegar ao Monte Koya, talvez a melhor opção seja sair de Osaka. É a cidade mais próxima por onde passa a linha do trem-bala. O Monte Koya fica na prefeitura de Wakayama, que é a província ao lado de Osaka, e eu vou até o templo de Okunoin. A melhor opção é se hospedar realmente em Osaka, onde está o trem-bala, e dá para chegar facinho de trem até aqui. Mas também existem outras maneiras de chegar, como por exemplo de carro ou até mesmo a pé por caminhos tradicionais aos praticantes de caminhadas. O meu objetivo é voltar um dia ao Monte Koya e fazer um desses caminhos a pé para gravar tudo e mostrar para vocês aqui no YouTube. Os trens em direção ao Monte Koya partem do centro de Osaka, da grande estação Namba, que é uma espécie de central da linha Nankai, que é uma linha de trens privada que serve o entorno de Osaka e a localidades como Wakayama. Funciona da mesma forma que a empresa Kintetsu, que também serve a toda essa região do país. Como eu já estava hospedado no subúrbio de Osaka, foi mais fácil pegar o Nankai na estação de Kawachi-Nagano, que eu alcancei através da linha Kintetsu. De lá, eu segui pelo Nankai Limited Express, que faz menos paradas, até a estação de Gokurakubashi, de onde sai o bondinho do Monte Koya. Agora aqui começa a expedição para o Monte Koya. Aqui é Kawachi-Nagano, que é uma última estação da região aqui de Osaka, quer dizer, a última estação do Kintetsu. E daqui a gente vai pegar outro trem em direção ao Monte Koya. É uma zona muito turística e aqui no Japão é verão, então o verão eles aproveitam para passear mesmo. Então tem gente em todos os lugares, porque realmente é um lugar bastante turístico. Aí aqui, ó, esse é o trem normal. Ó, tem aqui o Express, mas eu vou pegar o Limited Express, que é esse outro aqui. Quase que eu perdi o trem, mas aqui dá pra ver o assento é diferente, é chique, ó, Koya Line, e a gente tá já seguindo, consegui pegar o trem. Sempre tem essas aventuras. A comida, né, compramos um montão de comida, porque lá em cima é uma área muito turística, como eu comentei, então a gente já tá levando o nosso lanchinho.
Saindo de Osaka, esse percurso pode levar até mais de 2 horas em um trem comum. Eu peguei o Limited Express em Kawachi Nagano e vou até Gokurakubashi, mais ou menos 1 hora de percurso entre uma estação e outra. Mas antes de chegar lá, eu vou contar um pouco da história do Monte Koya, ou Koya-san, como é chamado em japonês. O local foi ocupado em 819 pelo monge Kukai, também chamado de Kobodaishi, que marcou a história do Japão sendo um grande erudito, poeta, artista, engenheiro, calígrafo e também é dito como sendo o inventor dos kana, o silabário, que em combinação com os ideogramas chineses é utilizado no dia a dia aqui do Japão. E hoje esse local é o principal quartel-general do ramo principal da escola Shingon do budismo japonês. Está localizado no vale a 800 metros de altitude entre 8 picos da montanha. O monastério original se desenvolveu na cidade de Koya, possuindo até uma universidade dedicada a estudos religiosos e mais de 120 templos. A montanha abriga aos locais famosos do Okunoin, que é um grande cemitério, o maior do Japão, rodeando o mausoléu de Kukai, e também o Danjogaran, que é um complexo com alguns templos da doutrina Shingon. Vamos explorar um pouquinho aqui desse trem. Tem as cadeiras bem confortáveis e aqui tem a porta que é automática, você só chega a mão perto. E dentro do trem a gente tem uma areazinha aqui, ó, que é com máquinas, ou seja, você pode comprar alguma bebida aqui e tomar, uma maquininha de Coca-Cola. Aqui tem, essa aqui é água, parece refrigerante, mas é água. Tem várias opções. E aqui tem os banheiros, ó. Mais uma área com banheiro masculino e feminino, banheiro só masculino e mais uma porta aqui. E pra lá não tem mais um salão. Aqui tem um lavabo, ó, só pra lavar a mão, essa área separada da área do banheiro. Então esse é o trem Limited Express. Voltar lá pro meu lugar porque já estamos chegando em alguma estação por aqui. Olha que linda essa vista! Outro ponto de interesse que eu vou visitar, além dos locais históricos de Kobodaishi, é o túmulo de Tokumitsu Kanada, que foi um líder religioso que nasceu em 1863, mais de 1000 anos depois de Kukai. E através do seu treinamento espiritual, ele descobriu a verdade sobre que tipo de mentalidade o ser humano deve cultivar e seguir para ser feliz. Ele percebeu os ensinamentos únicos chamados de Myoshie e mostrou às pessoas que todas as dores que aparecem no corpo, como doenças e também as dificuldades financeiras, são geradas porque o modo de vida da pessoa é enviesado devido aos hábitos mentais que ela cultiva. A base desses ensinamentos, assim como o Myoshie, ganharam o mundo após a Segunda Guerra Mundial com a liberdade religiosa do Japão. Hoje o túmulo está sob os cuidados do grupo religioso Shizensha, ou Companhia da Natureza em uma tradução livre, e eles fazem a limpeza e manutenção do local uma vez por semana. Esse aqui é o trem que eu peguei, agora dá pra gravar, dá pra ver. Agora a gente chegou em Gokurakubashi, que é uma estação onde faz a transferência pro bonde, né? Um tipo de bonde. Ó, esse aqui é o Nankai. Olha que trem bonito. Ele parece um mini trem-bala. É muito gostoso. Olha essa estação. O cheiro é de templo, parece um templo budista. Eu vim nesse trem aqui, ó, no Nankai. Que estação linda. Olha que maneiro. Que lugar interessante. Aquela ali, ó, é a Gokurakubashi, que é uma ponte histórica.
E fica aqui na estação onde troca pro Cable Car, que é o bonde, né? Que vai lá pra cima do Monte Koya. Nossa, a subida é impressionante e emocionante. E agora a gente tá aqui, ó, que legal. É a estação do trem. Parece um templo budista mesmo. E aqui é onde tem o Cable Car, que é o trenzinho que sobe, ó, a perder de vista. O trem todo é de escada, olha que legal. Daqui até lá em cima é de escada. E lá embaixo, onde ele vai sair agora da estação. São só 800 metros percorridos pelo bondinho desde a estação Gokurakubashi e a estação Koyasan, de onde saem os ônibus da linha Nankai Rinkan que levam até o centro de Koyacho, onde estão os templos. A subida é em um ângulo de 29 graus e a diferença de altura no final é de 328 metros. O tempo de viagem é de 5 minutos. O bondinho foi inaugurado em 1930, mas esses bondes aqui começaram a operar em 2019 e já estão na quarta geração. Arigatou gozaimasu. Pegar um ônibus, esse ônibusinho aqui, ó, ele vai até a área do Monte Koya. São 15 minutos de ônibus entre a estação Koyasan e a entrada do cemitério Okunoin. A Nankai é a empresa autorizada a operar os ônibus dentro do Patrimônio Mundial Sagrado de Koyasan. Desde que o Koyasan foi declarado Patrimônio Mundial da Humanidade em 2004, o número de visitantes, principalmente os vindos da França, aumentou vertiginosamente. Por isso, muitas informações, além de estarem escritas em inglês e japonês, também estão escritas em francês em alguns lugares. Nos fins de semana, essas estradas estreitas ficam cheias de motoristas para lá e para cá querendo conhecer toda essa região. E no inverno essas ruas ficam cheias de neve, deve ser lindo. Aí daqui o ônibus volta e a gente fica aqui no Koyasan, porque as pessoas vêm aqui conhecer, mas são vários templos e tal, mais parecido com o templo de Ise, mas aqui em Okunoin, aqui no Monte Koya, é uma coisa mais turística. Aqui é um enorme cemitério, né? No estilo La Recoleta lá da Argentina, mas olha que coisa peculiar. Aqui tem um túmulo, é o primeiro túmulo, e ele é um foguete. Caramba, é um foguete espacial. Ó, aqui tem as inscrições. Eu não vou subir perto dos túmulos para gravar, porque eu acho que deve ser respeitado, né? Mas aqui no Japão é muito interessante porque os túmulos, ao invés de ser aquelas casinhas lá do Brasil, são totens com as informações, totens com alguns tem até um pouco de história também, e vários cemitérios espalhados pelo país são assim também, com esses totemzinhos, com essas estátuas de pedra, né? E nessas é que estão gravados o nome, às vezes a importância da pessoa. Esse aqui tá aqui próximo, ó, não preciso pisar ali para mostrar. Tem
bastante informação. E é muito legal, porque é tudo de granito. É granito. Olha ali, tem até um felicidade feito na pedra, uma grafia bem específica. Olha essa obra de arte aqui. Gente, é um lugar maravilhoso. Que lindo. É muito moderno, ó. Não parece nem um cemitério, parece mais uma região de obras de arte. Muito legal. E aqui tem um mausoléu. Olha o tamanho desse mausoléu, que legal. Aqui mais um. É muito interessante. É estilo La Recoleta mesmo. Assim como tem o foguete, aqui também tem o Yakut. Yakuto, quer ver? Olha que legal. É um potinho de Yakut o túmulo da pessoa. Aqui tem Yakut. E olha aqui em cima. É um pote de Yakut de pedra. Que interessante. Aí tem a limpeza e manutenção também, ó. É de pedra, né? Isso é a família, né, que faz. Também tem um áudio guia para as pessoas que quiserem vir recebendo as informações, e tem vários caminhos aqui que dá para subir e conhecer aqui dentro. Olha que interessante, um pequeno templo aqui em cima, no meio da floresta, e lá dentro do túmulo, ó, aqui é tudo de metal, aqui coloca incenso, ó. E lá dentro da casinha, do pequeno templo, tem mais pedra. Antes de ir lá no túmulo do Kobodashi, vou fazer uma visita aqui a um templo. Olha que cenário de filme japonês. Isso aqui é um cenário de filme. É muito imersivo. Muito imersivo. Aqui é difícil não se sentir no Japão raiz. Isso aqui eles usam para lavar as mãos. Geralmente é utilizado na frente dos templos, né? E aqui, como tem o templo ali em cima, então já tem o lavatório aqui. Isso aqui não é grama, não. Isso aqui são musgos. Assim como diz no hino do Japão, vida longa ao imperador, até que os musgos das pedras e blá blá blá. Aqui parece um lago verde ou um gramado, né? Mas o grama não nasce embaixo da árvore. Agora aqui é tudo verdinho, porque é tudo cheio de musgos. Ó, é tipo um limozinho. A gente usa isso para fazer alguns tipos de jardim, né? Tem outra vegetação, mas tem o tal do musgo aqui. Ele tinha um terreno privado, mandou colocar umas grades, ó. Ele não quer conversa com ninguém, não. Tem um terreno privado aí, tem uma grade em volta. Tá até mal cuidado, mas vai que ele gosta de uma coisa mais natural, né? Nunca se sabe. Mas tá aí, tá atrás das grades. Olha que lindo a entidade budista. Aqui o templo inteiro está coberto de musgos, muito interessante. E também a crença japonesa se assimila muito com as nossas crenças africanas também, ó. Eles colocam biscoito. Olha, tem um koala. Será que se pegar eu vou ter má sorte? Aí oferece biscoito, oferece arroz, né? Oferece comida. É a curimba deles, entendeu? Eles também fazem a macumbinha deles braba aqui. Não é só brasileiro que tem esse tipo de cultura, não. Eles não são africanos, mas eles têm o jeito deles de fazer a fé, né? A crença. E pra mim é super interessante ver isso, porque a gente acha que as religiões africanas são marginalizadas, mas a japonesa também tem suas vertentes, ó. Bom,
A partir daqui não pode fumar, não pode celular, não pode gravar, não pode comer, não pode cachorro, não pode correr, não pode escrever texto e tem que ficar em silêncio. Por causa dessas restrições, eu não pude trazer imagens do mausoléu de Kukai e do belíssimo templo das lanternas que fica no final do percurso. Mas pude fazer imagens do túmulo de Tokumitsu Kanada. Agora aqui eu vou visitar um grande portal. Olha o tamanho desse portal, é lindo. Vamos lá dentro para conhecer um pouco mais. Aqui tem outro templo. Por enquanto não tem nenhuma placa dizendo proibido fotografar ou proibido gravar, mas quando aparecer eu paro. Olha que templo belíssimo. Vou passar bem aqui no meio desses dois totens aqui. Muito legal. Isso aqui é tipo uma lanterna, né? Aqui é um complexo, ó. Lá no fundo tem templo. Lá no fundo também tem outro templo. Também tem aqueles templos com as anteninhas ali. É um grande complexo aqui. Agora eu vou dar uma passadinha aqui pelos templos nessa área, porque são muitos templos, muitas áreas, e eu já tô cansado, confesso que cansa muito, ainda mais esse sol, o cansaço bate forte, mas é muita coisa para conhecer. Isso aqui é para um dia, é o passeio de um dia. E olha ali que lindo, olha a beleza desse templo, caramba! Aqui tem mais uns templos de madeira. Caramba, eu não imaginava que tivesse tantas coisas lindas aqui em cima, na região do Monte Koya. Aqui com as lanterninhas douradas. E olha que legal, um time de beisebol que veio passear por aqui. Jogadores de beisebol. Olha que lindo o templo. Ali também tem outro templo, com as cadeirinhas ali, porque deve ter tido alguma atividade. E aqui atrás de mim é o templo das lanterninhas douradas. E uma árvore aqui também. Na verdade tudo tem história, mas se eu for ficar contando a história aqui, no final das contas a gente vai fazer vários documentários, não só vídeos pro Instagram, né? E esse aqui é o bichinho que faz esse barulho, a cigarra, semi. Aqui na verdade é a casca dele, mas dá pra gente ter uma ideia de como que ele é, ó. Dentro desse complexo enorme tem muito mais coisa para ver, com certeza. Mas eu achei aqui esse sino muito parecido com o sino do Mosteiro de Ibiraçu. Se você ainda não viu o vídeo do Mosteiro de Ibiraçu, dá uma olhadinha aqui no canal GVT, que tem um sino muito parecido com esse, até porque o sino de Ibiraçu foi feito aqui no Japão. Se você já conhece o Monte Koya ou quer conhecer outras partes do Japão, coloca aqui nos comentários. E se você é novo aqui no canal GVT ou já assistiu alguns vídeos e ainda não é inscrito, então eu sugiro a você se inscrever e ativar o sininho de notificações, porque vem vários outros vídeos do Japão por aí. E é claro, você sempre pode contribuir deixando aquele joinha para esse vídeo dar um up no YouTube e meu trabalho ser conhecido por mais pessoas. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e até o próximo passeio!